Olá a todos! Paulo Cunha é enfermeiro há mais de 20 anos e especialista em enfermagem de reabilitação. Ao longo da sua carreira, trabalhou no Serviço Nacional de Saúde, chegando a assumir funções de chefia numa unidade de saúde. Mas a dado momento, após uma análise minuciosa, reviu a forma como queria viver a sua vida e a profissão, assumindo sair da função pública e recomeçar o caminho por conta própria. O Paulo esteve a coordenar estruturas residenciais para a pessoa idosa, mais comumente conhecido como lares. Dedicou-se também aos cuidados de saúde, ao domicílio, abrindo um espaço em Samora Correia, a Abi Saúde e Orto, onde se vendem produtos e materiais de apoio às pessoas em situação de dependência, novos ou em segunda mão, e se realizam desde serviços de enfermagem, a reabilitação e apoio domiciliário, entre outras consultas multidisciplinares. Por sua vez, é autor do livro O Menino que Mentiu à Lua, encontrando na escrita uma forma de chegar às famílias e às crianças, transmitindo valores como a honestidade, a empatia, a amizade e a responsabilidade através da sua obra. Conheci o Paulo no meu percurso profissional e percebi a admiração que os demais colegas sempre tiveram pelo seu profissionalismo, resiliência, coragem e capacidade de dizer basta, quando a situação, a seu ver, assim o exige. Sendo apreciadora do pensamento crítico, assim observei como uma mais-valia para quem nos escute aqui no podcast. Obrigada, Paulo, por teres aceito este convite. Obrigado, eu não estava nada à espera para já. Pronto, já sou um rapaz com uma certa idade e esta adequação às novas tecnologias, pronto, ainda tenho lá rapazes mais novos em casa que me vão ajudando quando eu preciso assim de alguma coisa mais diferenciada. E quando me convidaste para um podcast, pensei, epá, isto será que vou estar à altura de algo tão diferente para mim ainda, não é? Nunca me tinha colocado numa situação destas. Mas pronto, é claro, também porque foste tu a colocar o desafio, e achei que sim, que seria engraçado falarmos um bocadinho, às vezes ao falarmos até nos vamos lembrando e refletindo sobre coisas que no dia a dia se calhar nem nos lembramos de pensar nelas, mas que estão lá. Portanto, muito Certo. obrigado eu pelo convite. Certo. E obrigada eu também por teres essa generosidade de partilha, principalmente porque agora é que vão começar as perguntas, portanto agora é que vai começar então o Agora começa a momento. doer, não é? Não, não começa a doer, é tudo tranquilo. Mas, Já sobretudo, sei. tenho muita curiosidade em saber, Paulo, no meio de tudo aquilo que te conheço, torna-se mais fácil viver integralmente a verdade, lutar por essa verdade, ou escolher palavras, imaginar histórias de como poderia ser? É assim, a realidade às vezes não é fácil. Eu acho que nós todos temos tendência para às vezes tentarmos amenizar ou tentarmos encontrar não só palavras como explicações mais suaves para aquilo com que nos deparamos. E às vezes para não nos magoarmos, se calhar a nós e não magoarmos os outros que nos rodeiam, mas há situações em que eu acho que temos que assumir perante nós e perante os outros essas mesmas realidades e pronto, e enfrentá-las. E não vale a pena às vezes estarmos a negar aquilo que nós sabemos que vai acontecer, por exemplo, e estamos a enganar-nos a nós e enganar os outros e às vezes enfrentar essas mesmas coisas vale a pena. Vale a pena. Ok, portanto, vale a pena lutar pela verdade e deixarmos, então, nesse caso, de histórias que depois possam ofuscá-la. Mas vale enfrentar o que é. Sim, sem E dúvida. sempre pensaste assim? Imaginavas-te em criança já a lutares por nessa filosofia? Já pensavas implementá-lo como enfermeiro? Como é que foi essa tua ideia quando pensaste em ir para a É assim, eu, enfermagem? eu, eu, não sei, há um Paulo antes e um Paulo depois, não sei dizer onde é que foi essa transformação. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, era difícil dar por mim onde quer que estivesse, e neste momento há um Paulo que é difícil não dar por ele, seja em ambiente de tomar decisões, de dar opiniões, seja numa de ser o palhacinho da sala, uma forma de estar, não sei se consciente ou inconsciente, Vais-te adequando mas também. Também faz parte dessa construção de personalidade também, não é? Que foste adquirindo sim, mais sim, sim. experiência, mais capacidade, não é? No fundo, de reflexão. Mas se há uns tempos eu se calhar se era muito, eu teria quase vergonha de confrontar alguém,
Não, confrontar não é de ser uma pessoa agressiva, pelo contrário, mas de expor a minha ideia, sempre deixava que os outros decidissem por mim, se calhar, e aliava-me desse confronto de ideias. Houve ali uma altura, que lá está, não sei quando é que foi o clique, também nunca não fui à procura onde é que ele existiu, mas realmente ouvi-se às vezes alguma revolta por coisas tão óbvias e que não faziam sentido ser assim e que toda a gente via e que ninguém, quer dizer, não é que as pessoas não dissessem, nós acabámos por dizer entre nós, as pessoas comentavam, mas isto não pode ser assim, assim, então, mas se não pode até e fica assim, e começou com pequenas coisas e foi tomando Estavam-te a outras incomodar, proporções. estavam-te a incomodar, Sim, Paulo. No fundo, estavas a sentir exatamente, incomodado sim, em toda a gente vê, mas ninguém faz nada. No fundo, era essa a tua. exatamente. É um bocado por aí, sim, sim, É um sim. bocado por aí. É um bocado por aí. E tu, como nós estávamos a falar, portanto, seguiste a carreira da enfermagem, não é? Mas quando eras pequenino, o que é que tu sonhavas em termos de o que é que gostarias de ser? Já pensavas ser enfermeiro? Esse Paulo antes Não, e não, depois, se calhar, veio também nessa perspectiva, não é? De sim, construção. talvez. Nunca pensei, quer dizer, chegou a altura em que pensei em ser enfermeiro, não é? Mas que me lembro em criança, eu acho que sempre estive mais ligado a pensar que seria um artista. Ok, Muito artista. música, sempre adorei Mas música, tocas algum aprendi instrumento música. musical ou meteste assim alguma banda? Ou... Aprendi órgão, Ok. tive alguns anos a aprender órgão. Cheguei a tocar na igreja de São João da Talha, que era onde eu vivia na altura. Uhum. Era eu que tocava as marchas nupciais nos casamentos. Uhum. Portanto, era muito giro porque, para já, podia ver as noivas giras que iam casar em São João da Talha, que era uma coisa muito interessante, não era? Uhum. E depois, para um puto ali com 14, 15, 16, 17 anos, aquele dinheirozinho extra ao fim de semana era muito interessante para mim. E Claro, já tocar, tinhas tocar essa órgão parte empreendedora, aproveitar as minhas qualidades, não é? Aqui e tentar de alguma forma também ter claro, algum. pronto. Claro, e já tinhas uma visão Não é que, já. não é que me faltasse nada, como se costuma dizer, mas meus pais não eram propriamente ricos, nem nada que se parecesse, Sim. e portanto aquele extrazinho, uma coisa que eu até gostava de fazer, hum, pronto, foi interessante. Claro, e de grão em grão também vais construindo, no fundo, depois o teu caminho e vais compreender. E isso também te ajuda a lidar com as pessoas, não é? Quando é que Claro. sentiste que gostavas, ou seja, que esta parte de lidar com as pessoas, trabalhar com elas, investires, quando é que isso te surgiu, assim, na ideia em concreto? Não sei como estava a dizer, pronto, começou naquela situação, depois acabei por não concluir a relação em relação aos instrumentos musicais. Sim, Já mais velhote, e já como enfermeiro e trabalhar de manhã, tarde, noite, também comecei por ter aulas de percussão, de ok. bateria. Pois não poderíamos Hum, terminar pelo órgão, tinha que haver mais algum instrumento. não, Contigo é não sempre. acaba aí, não acaba aí. E, entanto, Força. uma vez fiz uma partida lá em casa que foi, havia uma bateria à venda no LX em segunda mão, perto da minha casa, e peguei no carro, fui buscá-la, montei-a na sala e, portanto, a minha esposa adorou chegar à sala, como deves calcular, e Pois, ver uma bateria montada não só pela dimensão da coisa, como pelo barulho menos fofinho que aquilo faria, não é? Quando eu tocava lá em casa. Portanto, Uhum, foi assim uma daquelas que me passou assim pela cabeça. E uhum. isso sem contar, pronto, com aquilo que muitos jovens que gostam de música ehm, optam por ser o primeiro instrumento musical, que é a viola, porque pá, com amigos aprende-se uns acordes e tal, juntamos, miúdos, miúdas, tocar umas músicas engraçadas. E portanto, acho que foi sempre. Achei que gostaria de ser cantor, gostaria de ser guitarrista. Ok. Foi Mas chegaste a sempre aprender guitarra também no meio disso tudo. Foi? Aprendeste Não, o viola foi órgão? só autodidata, nada de especial. Ok, Não, sim, não dá para fazer um espetáculo e ganhar uns trocos, não, sim, longe disso. sim. Mas sempre tive esta veia musical muito, muito presente em mim. Sempre. Depois daí, sempre gostei muito do corpo humano. Portanto, a nível de estudos, a nível de estudos de ciências da natureza, biologia, sempre foi uma área que gostei muito. E depois, portanto, eu teria 16 anos, quando tive uma fratura de fémur, a jogar a bola. Ok. Estive internado no Hospital Corri Cabral, Não no deve ter sido nada pavilhão I, fácil. Ui, ui. nunca mais me esqueço, Pois. e vi enfermeiros a trabalhar.
E, portanto, aí o gostar do corpo humano, a saúde também já era assim uma coisa que pairava ali. Epá, e conheci profissionais, é um profissional que posso, não sei o que é feito desse profissional, tinha 16 anos neste momento, estou quase a fazer 50, não sei o que é feito desse profissional, mas era o enfermeiro Carlos. Epá, e era uma pessoa que enchia aquele pavilhão. Toda a gente sabia quando estava o enfermeiro Carlos, toda a gente se ria com o É enfermeiro tão Carlos. bonito quando há essa presença marcante que depois também transforma o dia, tira o peso de todas as circunstâncias Completamente, e torna. completamente. E Tiveste portanto ali foi uma uma pessoa que me referência, tiveste marcou. ali uma referência, uma referência. Completamente. Uma pessoa que me marcou e que, não sei, acho que depois quando comecei a pensar no percurso profissional, estamos a falar que com 16 anos, já estaria talvez no 11º ano, já era aquela altura em que se começava a pensar e eu gostando de corpo humano, saúde e pronto, acho que foi a partir daí que o caminho se foi construindo. Qual foi a faculdade em que estiveste? Foi a que Entrei estudaste? na São Vicente de Paulo, São São Vicente Vicente de de Paulo, Paulo. agora católica. Quando entraste, já tinhas, no meio da experiência, tinhas tido, tinhas uma área assim que gostasses mais de desenvolver, já tinhas pensado essa vertente, a área que tu querias mesmo, porque entretanto especializaste também em reabilitação, mas eu queria Sim, compreender um sim, bocadinho o sim. teu percurso antes de ter chegado a essa decisão. Não, quando fui para a enfermagem foi, vamos, quero ser enfermeiro, não tinha também a noção de tudo o que abrangia a enfermagem, que tinha tantas especialidades, Pois é tanto isso, tipo de serviço, tanto tipos de cuidados diferentes que pode prestar um enfermeiro. Uhum. E muita gente não faz ideia de tanto que pode E fazer um tiveste a enfermeiro e oportunidade, de agora tanta estou-me coisa. a lembrar, tiveste a oportunidade de estagiar no Correio Cabral, depois, de ires lá parar. Não, não, acabei Podia por ter não estagiar acontecido, lá. Mas acabaria por ser. gostei de estagiar em ortopedia e eu acho que a reabilitação também vem um bocadinho daí, se calhar. É provável. Paulo, gostaria que falasse um bocadinho do que sucedeu até ao momento de especializar. O que é que te levou a querer te especializar? No fundo, porque és especialista em enfermagem e reabilitação, as pessoas, na sua maioria, podem confundir aqui, porque às vezes há o fisioterapeuta, há aqui outras, e gostava na tua experiência que desmistificasse aqui um Sim. bocadinho para que as pessoas pusessem as ideias nos lugares e percebessem o papel do enfermeiro neste caso. Pronto. Muitas pessoas desconhecem que, tal como na medicina e entre outras profissões da saúde, existem especializações. Na enfermagem existem várias. E eu sempre gostei muito de pegar numa coisa difícil, salvo seja, torná-la uma coisa mais fácil, pegar numa ferida difícil e torná-la uma ferida não, deixar de ser uma ferida, cicatrizar. Uhum. E a parte, eu acho que essa a parte ortopédica, a parte do movimento, de ver pessoas com dificuldades e de ver às vezes pequenas coisas que nós fazíamos, mesmo sem especialidade, às vezes fazia uma diferença tão grande, só como é que subir uma escada, como é que isto, como é que aquilo, pego desta maneira. E tu, com a fratura do fémur, E também devias ter ainda mais essa noção das dificuldades que passaste. Uma fratura do fémur sim, não é brincadeira em termos de mobilidade. também. E tive a noção que a fisioterapia que me foi feita não foi. Na altura não tinha noção, tinha 16 anos, não tinha noção se foi uma boa fisioterapia, se foi má, mas depois fui percebendo que aquilo foi um bocadinho a encher chouriços, que é a mesma expressão, Uhum. e achei que podia-se fazer muito mais do que aquilo e fui-me apercebendo também nos serviços e onde trabalhei a diferença que fazia uma boa reabilitação e fui achando que pá, é isto. Um, Pegar, entre aspas, em alguém que tem uma dificuldade tão grande e dia a dia conseguir ver aquele evoluir e pôr a pessoa bem, pá, deve ser espetacular e é espetacular. Pois, porque entretanto vais vendo progresso em progresso, de pedacinho em pedacinho, vais vendo ali as pessoas a evoluir e imagino que o agradecimento seja enorme, porque e a ti deve-te enriquecer imenso poderes ver o resultado, não é? No fundo. Sim, nós na enfermagem, tudo o que fazemos, o dar o comprimido é importante, o avaliar a atenção é importante, o estarmos atentos aos sinais de algo que possa acontecer é muito importante, mas há aquelas coisas que são diretas, a tua satisfação e a satisfação que tu tens com aquilo que fazes no utente, tu se calhar estás a trabalhar, tu estás a falar em ti, em mim, todos os enfermeiros, todos os dias fazemos não sei quantas rotinas, saímos, entramos, fazemos e tal, e é mais um dia, mas a reabilitação é Uhum, algo o impacto é muito direto. uhum. É mesmo, não consigo, agora consigo, não conseguia, agora faço. Não pegava, agora pego.
Ali não há na intermediários, mudança. não é? Agora, ali não há intermediários, és tu que Exatamente. acabas por agir e teres imediatamente uma Exato. ação direta, não é? É a tua autonomia, é o teu, é a tua avaliação direta no momento, é a tua autonomia em fazeres aquilo na altura que fazem a diferença. E Uhum. ainda atrás àquilo que tu me estavas a perguntar também, Sim. em relação ao que é isto da enfermagem de reabilitação. Uhum. Posso dizer que tenho um enfermeiro não, enfermeiro sou eu. Uhum. Tenho um irmão fisioterapeuta, e às vezes falamos nestas coisas e picamos um ao outro no bom sentido, porque somos os melhores amigos. Sim. Um, e, e é importante as pessoas perceberem que ninguém atropela ninguém. Complementamos. Eu, na especialidade, fiz questão de 2 dos meus estágios fazer em Alcoitão. Achei Alcoitão, que era, ui, Alcoitão é mesmo era a para escola, a aprender, escola a esse nível. se era para aprender, então vamos para ali, aguentar a coisa. Epá, e foi espetacular, porque assim, é aceito e faz parte, não sei como é que é nesta altura, mas as pessoas tinham, tipo, na cadeira de rodas, onde andavam, e no quarto, um, tipo uma escala, tipo, na segunda-feira das 9 às 11, enfermagem de reabilitação, das 11 ao meio-dia, fisioterapia, depois terapia da fala, terapia ocupacional, e todos fazem o seu trabalho, ninguém atropela ninguém, e, e a junção de todos é que faz a diferença, portanto, Isso é há uma espaço para todos. mais-valia. Eu acho que e mais porque tens o irmão que é fisioterapeuta, portanto, aquilo que vocês podem dialogar, poderia ser só uma profissão que olhasses mais de lado, mas não, tu estás mesmo com causa, com conhecimento, conhecimento de causa. Isso faz uma diferença fundamental, porque é como tu dizes, e faz toda a diferença. As pessoas e as profissões podem dialogar umas com as outras para o benefício último, que será sempre, no fundo, voltar a reabilitar, no teu caso, o utente, o paciente. E temos essa visão de companheirismo, de troca de ideias, sem verificarmos os pontos de prejuízo que possam existir, mas a conjugação é algo que pode beneficiar a todos, até porque vais vendo na tua perspectiva de enfermeiro, o fisioterapeuta vai saber de uma forma diferente também em termos de abordagem, Claro. e isso é imprescindível, imprescindível. Uma das coisas que eu acho que diferencia aqui, além das outras profissões que também integram a reabilitação, um fisioterapeuta tem 3, 4 anos de formação muito específica de fisioterapia e vai a pormenores que o enfermeiro de reabilitação, falo por mim, não chega. Uhum. Mas o enfermeiro tem uma visão muito mais global, holística, que é aquela palavra bonita que temos que dizer de vez em quando, da Não é só realidade que bonita, consegue. desculpa. Não é só bonita, É é verdade. essencial, all in, ver a É, pessoa como um todo e não só por partes. exatamente. E o enfermeiro tem aquele olho clínico, não é? De experiência que tem, Uhum. mais abrangente, que consegue ver coisas que por vezes o fisioterapeuta não consegue. E, portanto, qualquer uma delas é muito importante. E se as pessoas precisam, se sentem que necessitam da enfermeira de reabilitação, do fisioterapeuta, o que for, não deixem de o fazer porque podem melhorar bastante. Com pequenas coisinhas podem melhorar imensa a sua qualidade de vida. Claro. Paulo, hum, de momento em momento, nem sempre se consegue reabilitar. E eu estava aqui a fazer um paralelismo até mesmo para a vida, porque tu levaste aqui uma transformação completa, apesar de teres-te formado, teres investido na enfermagem, teres tido todo esse cuidado, e teres, no fundo, procurado ter o teu lugar, a tua forma de agir. Estiveste na função pública, estiveste num lugar onde esfiaste, mas a dada altura, tentaste, mas se calhar percebeste, talvez, porque saíste, pressuponho, que não foi possível continuar e não foi possível aquela conversa que tivemos inicialmente poder continuar a suceder, não é? Sim. Hum, Foi um acumular de várias situações. Para já uma perda de identificação com aquilo que se está a tornar, não digo enfermagem, diga saúde, hoje em dia. Uhum. Um, É a cultura do clique no sítio certo, é a cultura dos meus objetivos pessoais para subir mais depressa de escalão. Um, e isso não tem a ver com a minha Tua maneira de ser. filosofia. Portanto, eu estou lá para fazer o melhor por aquela pessoa. Eu tive, por exemplo, numa altura em que estive a chefiar a unidade, por exemplo, não tive a melhor avaliação de desempenho que eu acho que merecia, porque na AIF não estive preocupado com os indicadores que tinha negociado e estive preocupado em que a unidade funcionasse bem, em
em colaborar com os colegas, e era uma unidade de cuidados da comunidade, em ir para a rua sempre que era necessário, por mais que alguns colegas dissessem que não era preciso e que eu tinha o meu trabalho para fazer, porque eu acho que o importante era prestar bons cuidados de saúde e não estar sentado a fazer os cliques todos no lugar certo e fazer tratar da minha avaliação de desempenho, das minhas formações e disto e daquilo. E, portanto, acabei por sentir que a minha dedicação me estava a fazer perder o comboio, que não fazia muito sentido. Além de que essa minha dedicação à chefia, houve uma altura em que achei que, estamos a falar as funções de chefia davam-nos mais de 200 euros por mês, era um acréscimo, um suplemento, e para a responsabilidade da crescida que tinha, e o trabalho que tinha, achei que também não era nada do outro mundo, e tinha pouco tempo para fazer a minha reabilitação, que era aquilo que eu realmente gostava de fazer. E então decidi deixar a coordenação, passar a outro colega, e eu assumir novamente, pôr as mãos na massa, como se costuma dizer, que já tinha algumas saudades. E, portanto, a nossa carreira de enfermagem, eu não sei como é que está nesta altura, mas tinha que ser especialista para estar em funções de chefia. Ao deixar as funções de chefia, como não havia vaga para especialista, voltei à estaca zero. Portanto, é uma coisa que não lembro Ainda de há muitas Jesus. lutas. Tu também tiveste um papel como delegado sindical a dada altura, rebelaste-te um bocado contra todos os processos que estavas a assistir, não foi? E tive a sensação que também tiveste um lugar também como delegado sindical, no sentido também de teres aqui alguma ação. Eu cheguei a ser delegado e dirigente sindical antes desta situação. Entretanto, epá, criei assim um movimento através do Facebook, na altura, dos enfermeiros em funções de chefia, que foi assim, era a nossa situação. Começou com uma maluqueira de convocar o pessoal aqui para Samora Correia, numa sala que eu conseguisse arranjar, parecemos 30, talvez bem, uns 30, de 30. Nesse dia, uma colega conhecia outra mais ou menos, vi pessoas com alguma capacidade e formámos assim um núcleo duro da coisa. Chegámos a ter, sei lá, 300, talvez mais Pois, enfermeiros a nível nacional no grupo, e tentámos tomar isto na mão porque sentimos que os sindicatos também têm a sua agenda política e não estavam a fazer aquilo que nós necessitávamos. E, portanto, chegámos a ter reuniões com a RS, com grupos parlamentares, Estou a faltar outra entidade. Mas pronto, não fui eu que assumi, eu fazia parte de um grupo, fui eu que comecei o grupo, mas um grupo de 5 pessoas que tentaram tomar esta situação em mãos, mas pronto, ficou lá pelos grupos parlamentares, ficou lá perdido no meio daqueles corredores e, portanto, perante tanta injustiça, foi a minha vida. Normalmente o que acontece é a pessoa tem, o que eu senti muitas vezes, não é? É que temos aquele impulso inicial de achar que vamos conseguir mudar e que é fazível, mesmo que lutemos e que vamos espremer até ao limite, vamos tentar, mas depois da altura percebemos que entramos num desgaste, que estamos sempre a ir contra determinadas barreiras, determinadas paredes, e depois temos que fazer aqui um parênteses e pensar e refletir, não é? E a dada altura isso penso que também te terá acontecido, ou seja, pelo menos tentaste tudo, mas a dada altura tiveste que dizer basta, não é? Sim, é assim, dar mais voltas do que aquelas que eu dei teria sido difícil. Foi uma situação muito complicada a nível psicológico. Claro, claro. Posso dizer que tive uma depressão na altura, porque foi Não mesmo é muito fácil, não é frustrante. fácil, não é fácil. Toda a dedicação que tive, eu e outros colegas na mesma situação, e pensar que se eu tivesse um filho com 21 anos, que tivesse acabado o curso de enfermagem e eu depois ter tido as funções que tive como especialista, estaríamos a ganhar o mesmo. Acho que qualquer pessoa percebe que não é fácil de aceitar. E, portanto, tive que baralhar e dar de novo, tive que ponderar se queria continuar a ser enfermeiro, inclusive. Eu, como gosto também muito de automóveis, cheguei a pensar, será que quanto é que ganha um TVDE? Gosto de conduzir, gosto de falar com pessoas, será que vou deixar a enfermagem por isto? Onde quer que estivesse, tenho a certeza que davas o teu melhor, que é a tua característica e que te irias safar muito bem, mais que safar até, ias inventar aí outras estratégias para conseguires dar a volta. E de inventar qualquer coisa. Sim, claro. Mas foi esse, aí foi um ponto de ruptura completo e tive que parar, né, para pensar na vida. Uma fase difícil, mas às vezes
às vezes lá no fundo é que está o trampolim para a gente depois voltar a saltar. E tu, no meio desse trampolim, dessa forma, passaste por etapas. Ou seja, eu recordo-me que houve uma primeira fase que estavas mais dedicado aos lares, depois também estiveste, não é? Às ERPIs, estiveste mais dedicado também a tentar organizar, porque os lares nós sabemos que são o parente pobre de todo aquilo que acontece em termos da saúde, Sim, sim, sim. pronto, e que todos nós tentamos intervir de alguma forma e tu tiveste o teu contributo. E depois transitaste para a tua loja em Samora Correia. Podes só fazer aqui mais ou menos uma para nós, para Sim, sim. perceber temporalmente e como foi o teu alinhamento da ideia. Pronto, eu, na altura, pronto, estava a coordenar a tal, era o CC de Vila Franca de Xira, Unidade de Cuidados na Comunidade, pertencente ao agrupamento de centros de saúde. Na altura, depois, tive alguns meses de baixa, de atestado, por causa dessa situação da depressão. E depois eu já fazia duplo emprego num lar aqui em Samora Correia, e como estava muito desagradado com a função pública, optei então por ir para o lar a tempo inteiro, pedi comissão gratuita de serviço que foi aceita, e pronto, e depois também já era um bocado o cromo que andava nas reuniões da RS e afins, e portanto foi-me pedido quase pelos bosses da RS que repensasse, porque viam em mim mais do que um enfermeiro, que era apenas mais um, que era uma pessoa que tinha ideias próprias e que deveria continuar a pertencer ao Estado, e portanto pediram-me para eu repensar esse ano que me ia ser dado, mas pronto, depois, lá está, fui para o lar, foi uma situação, gostei, e gostei imenso de trabalhar no lar e noutros lares que dei apoio. Gostei muito de perceber melhor o trabalho das auxiliares, que é um trabalho hercúleo, muito mal pago, muito mal pago. Respeito por elas, respeito Muito por mal elas. pago. As pessoas não têm noção do que aquelas pessoas passam para ganhar o ordenado mínimo. E não é a mesma coisa estar a fazer parafusos, eu costumo Sim, usar estás a um dar bocado esta frase, uma do analogia. que estar a lidar com aquelas pessoas, com a degradação do ser humano, com o risco, com o sofrimento das pessoas, com o ordenado mínimo, não faz sentido. Mesmo no nível da enfermagem, que nós sabemos que é muito mal pago por toda a responsabilidade que temos, nos lares ainda é pior. A tabela da enfermagem nos lares ainda é abaixo da função pública, é uma coisa irreal. E, portanto, isto tudo, eu gostando muito de cuidados da comunidade, gostando muito do contacto direto com as pessoas, de ir ao domicílio, de perceber todo o contexto, a família, as limitações da própria habitação, é muito diferente. Nós entramos em casa de alguém e conseguimos ver o todo, conseguimos É fazer um as coisas mundo à totalmente parte, diferentes. é um mundo à parte. Começamos a ter uma dimensão do todo. Uma coisa é vermos num espaço em que se deslocam para irem ter connosco. Outra coisa é entrarmos na casa de alguém e entrarmos no mundo dessa pessoa. Sim, sem dúvida. E eu comecei a trabalhar isto, acho que foi um bichinho que ficou logo do início, porque eu comecei a trabalhar no IPO quando tirei o curso. Mas talvez no segundo ano de trabalho comecei a fazer um duplo emprego num centro de saúde aqui na minha zona, na zona onde eu morava na altura, na Boadela. E era eu que fazia as visitas domiciliárias. Epá, adorei a experiência. E é o sítio mais fácil para nós termos o reconhecimento do outro. É muito mais fácil, porque somos nós que nos deslocamos. Agradecem-nos de uma forma Sim, diferente, não não tem é? nada a ver. Nada a ver. É Eu um acho que se calhar agradecimento também sentia a necessidade desse desse feedback retorno. constante, Claro, claro, é de normal. chegar ali, tcharam, chegou o Paulo, vamos aqui, Sim, vamos brilhar aqui com esta gente toda, vamos pôr esta gente toda a mexer, esta gente toda porreira e não sei o quê. é a vontade de fazer, E tu tens muito essa vontade, Paulo, de fazer realmente a diferença, de poder pôr a mão e fazer acontecer à medida daquilo que consideras que seja o melhor para o outro. E no meio desse caminho, depois decidiste abrir então a Saúde e Horta. sim, porque eu já dava apoio aqui a alguns lares de idosos, a outros lares, a nível da enfermagem. Uhum. E depois comecei a juntar, epá, eu gosto, depois em alguns lares, Paulo, se soubesses de alguma coisa, onde é que se compra isto, aquilo, precisava de uma cama articulada, comecei a ajudar, numa altura só a ajudar a saber onde é que havia, em segunda mão e isto, e comecei a perceber que havia ali qualquer coisa, e pensei, então, ok, eu vou aos lares,
posso falar como enfermeiro, posso falar que tenho produtos, vou vender produtos, posso dizer que também posso dar apoio de enfermagem. Isto se calhar tudo junto é capaz de funcionar. E epá, foi das maiores maluqueiras que eu fiz na minha vida, sem dúvida. Mas valeu a pena, ao final de contas, Porque, demora tempo, não é? Demora tempo a conseguirmos consolidar, sim, porque é uma novidade, as sim, pessoas não estão muito. claro. E como é que foi nesse processo de ires ganhando nome, ir sendo conhecido? Eu lembro-me desde os papelinhos, não é? Que eram Sim, 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 distribuídos sim, os flyers, não é? No fundo, para dar a sim, sim, conhecer. sim. Esse percurso já lá vão há alguns anos. Como é que é o teu Já. balanço assim entre o início, os desafios que tiveste e o agora? Pá, o início foi muito difícil, na altura ainda um pouco depressivo, porque achei que era uma ideia ótima, só que era algo que eu nunca tinha feito. Uhum. E depois passámos da situação de um ordenado mísero, que era o que eu recebia a enfermeira, não é? Para não saber se tinha ordenado. E, epá, aquilo bateu-me forte na altura. Bateu-me forte. Não Fiquei, acredito. será que eu vou conseguir? Será que eu não fiz uma grande asneira? Onde é que eu estava com a cabeça? Estas coisas todas passaram pela cabeça. E é difícil no início, pelo menos para mim foi difícil essa situação, e depois achar que não se sabia se iria dar conta do recado, se não, então e depois pé nisto, depois se eu não tenho, naquela altura tudo virou um problema. Pois. Mas pronto, depois, passo a passo, dia 3 meses estava melhor, dia um ano estava muito melhor, e pronto, agora não posso dizer que seja velocidade cruzeiro, que não é, isto dá trabalho, porque eu sou a pessoa que faz as encomendas, sou a pessoa que faz os pagamentos, sou a pessoa que faz as entregas, sou a pessoa que vou aos lares, sou a pessoa que atende o telefone dos lares quando tem alguma dificuldade, sou eu que estou na loja há algum tempo, e pronto, quando dizem que os homens não conseguem fazer mais do que uma coisa de cada vez, é mentira, não acreditem nisso. 10, 15, 20, pá, no mínimo. Paulo, Tudo muito apesar bem. de saber que de certeza que dás conta do recado, mas também às vezes saber delegar também é importante, para também, por um lado conhecem o teu Sim, rosto, ver o aspecto positivo, não é? Por um lado conhecem o teu rosto, já sabem, és uma figura de referência, porque vais a todo lado. Mas também quando sentires que estás a ficar sobrecarregado, que há uma altura que eu ouço sempre dizer que também é importante delegar, não é? Quando se tem um negócio próprio, sim, perceberes sim, qual é sim. que é ali, o equilíbrio, a balança. É assim, eu não tenho muito, é uma empresa pequenina, não é? É uma Sim, loja e com serviços externos, mas tenho uma funcionária que está cá há cerca de talvez de 80% do tempo da loja, e que, pá, tive a ah, sorte de encontrar. tens uma A Verónica é funcionária uma aí, funcionária pronto. de Pois, mão cheia, que que é o meu bom, braço direito, esquerdo e, pá, e muito mais. que E bom, isso Paulo. ajuda muito, muito, muito. Tá bom. E diz-me uma coisa, e que especialidades é que tens aí também? Porque não é só a vertente que falámos, portanto, vendes materiais em primeira mão e segunda para apoio às pessoas em situação de Sim, sim. dependência, mas também tens outras áreas, também aproveitaste para aumentaste o espaço, passaste para outra, porque estiveste num espaço mais pequeno. Sim, sim, sim. Pronto. Também tens aí, gostaria que falasses também do que é que tens aí, em termos de outras valências. Pronto, começámos a pensar de outra forma, até a dar algum apoio domiciliário, mas depois comecei-me a perceber que só, entre aspas, com umas aspas enormes, só o que eu tenho, os serviços externos, o apoio a domicílios também de reabilitação, o apoio aos lares e a loja em si, com entregas, com tudo, já era muito pesado para ainda estar a pensar no apoio ao domicílio, com tudo que isso depois obrigava, toda essa organização, portanto, isso fui deixando para outras empresas, e não digo parcerias, mas pessoas que acabei por conhecer e nos íamos sendo uns aos outros. Uhum. E a nível de gabinete, tenho uma enfermeira que faz pedicure medical, unhas encravadas, calos, fungos, tudo e mais um par de botas. É excelente. E tem gente que nunca mais acaba. Nunca mais acaba. Sim, tem muito para Felizmente, é fazer, não duvido. uma ótima profissional. E o gabinete também estava a ser aproveitado por uma pessoa ligada à massagem, massoterapia, que entretanto optou por ir para outro local, longe daqui, portanto. E portanto, neste momento, a única coisa que está a funcionar nesse gabinete é mesmo essa pedicure. Ok. Diz-me uma coisa, em termos de abrangência, uma pessoa, por exemplo, a área aqui de Vila Franca, ou então se formos ali já para Lisboa, até onde é que tu vais no serviço que prestas? Onde é que te É assim, a deslocas nível, atualmente? a nível de enfermagem, eu estou muito concentrado aqui no Conselho de Benavente, portanto, Samora Correia, Benavente,
Barrosa, Santo Estevão, Foz, de Chaneca, Uhum. mas tenho vários lares do apoio ali na zona de Salvaterra, Foz de Salvaterra e Marinhais. E depois tenho um que não tem nada a ver, que é na região da Azambuja, porque eram pessoas que eu já acompanhava aqui em Samora, que entretanto optaram por ir para outro local e que me pediram muito que eu fosse, e dizer, pá, isso é muito, muito fora do caminho, pá, teria que pôr aqui mais umas gramazinhas por causa do gasóleo, e pus mais umas gramazinhas, mas devia ter posto mais uns quilos, mas pronto, agora disse que eram só as gramazinhas, vão ter que ser Na só as altura ainda não gramazinhas. estavam tão altos os valores, não é? Na altura não Não, estavam, não. agora já te custa, não é? Ó Portanto, será Paulo, muito por aqui. Claro que se surgir Vila Franca, por aí, pronto, ó isso Paulo, o são sempre enfermeiro condições. pensa mais nos outros do que em si mesmo. É, será? Epá, sim, às vezes é difícil dizer que não. E eu tenho esse defeito. Para mim é um defeito porque depois revela-se contra mim que é, pá, se precisa e eu ainda consigo e ainda estou ali a moer, mas já sei que vou dizer que sim. Já sei, não vale a pena. Vou dizer que sim. Paulo, no meio de tudo aquilo que viveste, de todas essas experiências e oscilações, tu tens uma família. Como é que a tua família foi acompanhando todos esses teus estados de ser, esses teus investimentos? Como foi essa experiência? Sempre com apoio, claro, sempre com apoio da minha esposa, também enfermeira, portanto, ninguém melhor, aliás, ninguém melhor não diria, talvez só um enfermeiro para perceber realmente estas Uhum. situações por que passa um enfermeiro e pelas quais eu passei. Sempre com apoio, sempre com o ombro amigo, sempre com. É bom, foi bom nestas alturas ter alguém que me percebesse a 100% para que fosse mais fácil tomar algumas destas decisões. E depois aquela altura em que tive um pouco mais em baixo de forma, digamos, e perceber que até o meu filho mais velho, sem o dizer, percebeu que a mãe precisava de mais ajuda lá em casa, noutras coisas, Boa, que bom. e mostrou que não é que eu tivesse alguma dúvida que ele fosse um homenzinho, mas percebi que ainda era mais do que aquilo que eu pensava, Diz-me sem uma dúvida. coisa, Paulo, se um dos teus filhos agora de repente se dissesse que gostaria de ser enfermeiro, como é que tu pensavas essa questão? Acaba já aqui a conversa, Lúcia. Não, que ainda tenho mais Acaba já a perguntas. conversa. Não. Epá, lá está. Um casal de enfermeiros a falar todos os dias sobre enfermagem, a queixarmos todos os dias sobre condições de trabalho, sobre más remunerações, sobre situações complicadas que vivemos. Epá, não sei se por isso, se porque nunca foi para aí que eles estiveram virados, falando português corrente, felizmente nenhum deles quis seguir a enfermagem. Digo felizmente mesmo, porque eu acho que é uma profissão muito bonita, sim senhor, toda a gente diz que é uma profissão muito nobre, mas não era a profissão que eu queria para os meus filhos. Achas que compensa emigrar? Se agora de repente voltasses à oportunidade de repensar, achas que emigrar podia fazer parte? Não, Achas que é uma boa solução quem o não, faz? Não. não, 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 não. Dentro do mal que se ganhava na enfermagem, nós sabemos, comparando com outros países e o que nos valoriza noutros países, a minha base está aqui. A minha base está aqui, não era ser mais rico, ter uma vida monetária melhor que me iria fazer mais feliz. Não. Nunca pensei nisso. Vivi com colegas que na altura que estavam a Recife Verde, trabalharam comigo e que tiveram que emigrar. Acho que foi, Sim. foi muito triste. Tive muita pena que tivessem que emigrar. Não, não quiseram, eles tiveram que emigrar. É diferente. E portanto, não, a minha base é aqui, isso nunca passou pela minha cabeça. Sim. Pronto, mudando aqui um bocadinho de assunto, antes que digas que já chega, não é? Diz-me uma coisa, tens algum, já falaste que tocaste vários instrumentos. Atualmente, fora o teu contexto aí na Abi Saúde e Orto, tens assim algum hobby ou não tens espaço, tempo para mais nada? Epá, estou a ter um hobby que me enerva profundamente, que é estar agarrado ao telemóvel. Não é aquele que eu gosto mais, mas estou-me Depende a do que fazes perceber com ele, que depende do que fazes com ele. sim, sim, também posso fazer coisas bonitas, posso. Pronto. Mas tenho a noção que estou a passar nele mais tempo do que aquilo que era necessário, do que aquilo que me era benéfico. Pois Uhum. pronto, acabo por muito ligado à música sempre, agora mais ouvir do que tocar. Nesta altura de férias escolares, e não, mas acompanho muito, nesta altura o meu filho mais velho já está na universidade, já não está tanto connosco, até porque está na Covilhã, mas todos os passos dos meus filhos sempre fiz questão de os acompanhar no futebol, neste caso, ambos praticam
praticaram futebol e, portanto, todos os treinos, todos os jogos da minha vida social, basicamente, é ligado ao futebol. E eu, entretanto, depois acabei por não te falar nisso. Sim, diz. Eu também dei apoio durante, agora, talvez uns 5 ou 6 anos, como enfermeiro em clubes de futebol. Portanto, era mais um dos meus extras e pá, foi muito engraçado lidar com as várias fases da vida, não é? Tenho miúdos desde 5, 6 anos, 7, 8, 9, 10, 11, adolescentes, júnior já com 18, 19, e depois adequarmos a nossa intervenção, a nossa forma de abordar, de É falar com verdade. eles, de entrar às vezes na cabeça deles também, abaná-los um pouco quando é preciso. Também foi uma experiência muito engraçada. Agora me Paulo, lembro tu disso. pudeste, depois fiquei aqui um bocadinho na dúvida. Apesar da tua fratura, tu conseguiste depois voltar a jogar futebol ou tiveste restrições? Não, eu tenho 2 pés esquerdos a jogar. Ok. Pronto, eu jogava porque jogava com os meus amigos, não era em Ok. nenhum clube, era tipo na Gostavas rua, na de... escola. Pronto, eu geralmente era quase sempre o último a ser escolhido, quando eram 2 pessoas a escolher a equipa, era sempre os últimos a ser escolhido, porque era mesmo mauzinho. Mas pronto, com os amigos continuei a jogar Claro, futebol, então o mas, que mas já, importa é participar e a boa disposição que tudo gera, exatamente, não é? Faz exatamente, toda a sem diferença. dúvida. Paulo, tens alguma frase, alguma música, algum sentido assim como meta que tu leves para o teu dia e que acordes e penses, é este o sentido, é este o caminho? Ou a música que ponhas para dar aí um bocadinho de maior Sim, bem, a genica? música era difícil, tinhas que arranjar 3 podcasts só para falar de música, Quais são os teus que mais mas gostas, assim, só para também é difícil, também era mais um podcast sobre. bolas? Uma Não, mas próxima. lá na minha banda favorita, que são os Quinta do Bill, que foi uma banda que eu comecei a acompanhar há muito tempo e sou daqueles fãs mesmo cromos. Ok. Pá, mas ouço desde Metallica, Queen, 4 e meia, muito, muito diversificado. Muito, assim, uma amplitude bastante elevada. Sim. Tens Não é a alguma... frase em si, mas é a forma de levar a vida, que é uma frase de um livro que é As Terças com Morrie, que é aprendes a morrer, como é que é? Assim que aprendes a morrer, aprendes a viver. Portanto, na altura, isto é uma história verídica, foi Mitch Albom, era um jornalista que ouviu na televisão uma entrevista ao antigo professor de Sociologia dele, Morrie Schwartz, se não me engano, e que estava com uma doença terminal, esclerose lateral amiotrófica. E, portanto, todas as terças-feiras o Mitch Albom ia ter com o professor de Sociologia, entrevistá-lo e falar sobre aquele percurso de vida que, pronto, iria findar devido àquela doença incurável. Uhum. E epá, esse livro acho que toda a gente devia ler, é muito inspirador mesmo, é espetacular. E nós lidamos, eu, enfermeiros, né, mais do que outras pessoas, aprendemos a lidar com a finitude das coisas, com pessoas que não aproveitaram a vida, com este tipo de situações, e eu acho que esta pessoa nesta altura, lá está, sabendo que estava a caminhar para a morte, conseguiu de uma forma extremamente descontraída aceitar e naquele momento gozar imenso a vida e percebeu que não viveu na altura, vou viver agora o que der. Então, para ti, Portanto, é quase isso. que era uma espécie de carpe diem. Tu gostas de viver o teu dia, aproveitando ao máximo aquilo que ele te pode Sim, sim. ofertar, é isso. Então, Exatamente. mas também tens o teu livro, não é? Tens um livro que tu fizeste que fala da verdade, reciprocidade. Fala-nos desse livro. Como é que foi esse percurso de construir um livro no meio de toda esta Pá, aventura? é assim, eu não tenho jeito para muita coisa, é verdade, mas tinha um jeito imenso, é verdade, está documentado, de contar histórias aos meus miúdos, tudo é um miúdo mais novo. Hum, Segundo a minha mulher, e pronto, eu acho que tinha jeito, mas a todos os dias me deitava ao pé dele e sai uma história da minha cabeça do zero. A maior parte delas com uma moral, com algum sentido. Disse, pá, mas onde é que tu vais buscar isso tudo? Pá, não sei, olha, sai, vai saindo. Só que com o tempo todas essas ideias se esvaíram, pronto, nunca mais. Mas houve uma ou duas, não a história, não a história completa, peço desculpa, mas algumas ideias que me ficaram e depois na altura do Covid, com o confinamento, pouco para fazer e tal, hum, não sei porque comecei a pôr no papel essa história e depois, olha, uma coisa foi levando à outra e quando dei conta tinha um conto escrito, propus a edição e está, O Menino que Mentiu à Lua. Um livro sobretudo sobre a amizade. Aqui a moral é a importância de não mentirmos, pronto, que
é algo que é banal hoje em dia nós escrevermos sobre ou falarmos aos meninos sobre, mas acho que a forma como tentei transmitir através da importância da amizade, acho que ficou uma coisa, acho que ficou um livro engraçado. Como é que foi a tua experiência de construires um livro? Achaste que foi relativamente simples, depois como já tinhas as ideias, demoraste algum tempo? Demorei algum tempo, porque desde a ideia ao construir e depois segues uma linha de pensamento e depois falta aqui qualquer coisa, vamos atrás e depois daí a 7 dias vou pegar outra vez e vou começar a ler do início, epá, não, deixa-me pôr aqui mais isto, deixa-me tirar aquilo, mas depois há ali uma parte em que tu vês, não, só falta aqui agora pôr aqui uma cerejinha para isto ficar tudo porreirinho e tal, e epá, foi uma satisfação enorme sair aquele livro, estar lá o meu nome. Nós todos, como é que é, devemos na vida plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, não é? Acho que é uma coisa Dizem que assim do sim, género. sim. Uma forma. Portanto, pá, estou despachado. A minha parte está feita. Mas Já fiz. vão procurar na UC, na Bertrand, na Eu ponho FNAC. aqui uma. Eu também tenho cá em casa, aliás, há de estar o Francisco, agora acho que está na casa Está dos ali avós o livro. autografado. Está Esse vale autografado esse. muito. E Esse olha, vale e muito. ele Esse vale levou, e tu sabes disto, eu partilhei na altura com a Ana, mas ele levou para uma aula de português para uma prova oral e falou sobre o livro e da importância de sim, dizer a verdade. Foi um momento bonito também que eu acho que, pronto, sim. que tem que ficar aqui Pá, este para mim foi, apontamento. pá, coração cheio. Pronto, eu acho que isso é de facto pronto, de referir. Então, já nos falaste que também gostas de ler, lês por rotina, não lês? Ah, Eh, Gosto de ler, mas não leio por rotina. Já ok, li alguns livros. Aquilo que me disse, As Terças com Mori, foi o livro que mais sim, me marcou, sim, sem dúvida. E agora, há pouco tempo, de um autor português que está muito em voga agora, o Pedro Chagas Freitas, sim. que é o Hospital de Alfaces, que toda a Devido ao gente. seu Benjamin, sim, que Pá, o livro é, como é que é dizer, cada duas palavras são um poema, é uma coisa, cada frase faz-nos pensar, vem da refletir, alma. chorar, Ele viveu sentir. mesmo aquilo que ele está ali a dizer, mais Sim. do que pensar ou imaginar, foi Depois lá vivido. está também ligado ao sofrimento, à saúde, aos Sim, filhos, e depois de ser pai, ler um livro daqueles, pá, é obrigatório. É sim. obrigatório. Tu Agora, o pessoal que pensas, vai de férias, aproveita. sim, para levar como leitura obrigatória, tu pensas fazer, acho que havia aí mais um livro aí na calha, não é? Tens mais um livro aí na calha, não sei se podes falar, se não Bem, podes. posso e devo. A publicidade aqui a passar em rodapé Está depois, bem, mas eu, em depois eu princípio, ponho, está não bem. te preocupes que depois eu ponho aqui alguns. Estou a brincar. Não, claro. Então é assim, tinha mais três pensados, vá, três títulos. Não, dois Uhum, títulos e uma ideia, pronto, digamos. uhum. O segundo que comecei está por ali, está em Águas de Bacalhau, porque também devia-me dedicar mais a isto em vez de lá estar, em vez de estar no telemóvel às vezes, mas está ali semi-pensado. E há pouco tempo surgiu um concurso de. Não foi um concurso, era uma editora que queria publicar para a Feira do Livro uma resenha de contos infantis Uhum. e que tinham a ver com a importância da vida, o respeito pelos outros. Eu tinha uma ideia sobre isso e escrevi, pronto, enviei o conto. Acho que eram só 10 selecionados, foram dezenas deles. Não foi dos que foi selecionado, mas depois fui contactado pela editora, que embora não tivesse ido para a coletânea, que achavam que tinha potencial e se eu queria editar, era o que eu queria ouvir, não é? Pronto, ótimo. E portanto, mas para este conto foi muito rápido. Criei este livro num abrir e fechar de olhos. Nos livros tento sempre pôr o nome de pessoas que são importantes, situações importantes da minha vida, tento sempre lá deixar algo meu. Não a história, não a moral, realmente não Sim, tem a ver com a minha vida, mas pessoas que me são muito importantes geralmente ok. aparecem lá. Que bom. Então, e tens mais ou menos quando é que podemos ir espreitar, ver, quando é que prevês que seja lançado? Não sei, estamos numa fase inicial, quando foi aceito pela editora, agora há sempre a revisão, depois devido às instruções e outras coisas mais, Uhum. mas posso deixar o título para um dia que se deparem com o título, olha, este livro é daquele enfermeiro que eu ouvi no podcast da Lúcia, Então, que se chama A Quinta da Tangerina Corajosa. uau. Ok, a Quinta da Tangerina Tangerina Corajosa, Corajosa. Pronto, já ficamos aqui com a referência e com a curiosidade que fica no ar. Fica aqui registado exatamente. também.
no meio desta experiência de teres escrito e de estar já a lançar então o teu segundo livro, há algo que queiras referir desta experiência que tenha-se destacado? Quais são os objetivos que tu esperavas alcançar com o livro? Se houve assim algum episódio caricato, algo que possas nos revelar do teu percurso como escritor? Não, isto é algo que eu acho que eu tenho ideia, por exemplo, e tem a ver com a parte da enfermagem, com o sofrimento, com o fim de vida. Tenho uma ideia muito cimentada de querer escrever sobre isso, porque acho que não é que eu seja uma pessoa extremamente inteligente e mais que os outros, mas acho que por tudo o que já passei a nível profissional, já passei por muita coisa, acho que tenho uma experiência que me permitiria não, escrever sobre isso, mas pronto. Esse tem águas de bacalhau, mas é algo que penso várias vezes em escrever. De resto, descobri lá está que gosto de inventar coisas adequadas às crianças e tive a oportunidade de falar sobre o meu livro, O Menino que Mentiu à Lua, aqui no agrupamento de escolas a meninos Olha do que terceiro ano. bom, isso é muito bom, Epá, isso é muito bom teres tido essa foi uma abertura, é uma experiência, experiência espetacular. uma experiência espetacular. Adorei, adorei, adorei. Que bom. Só por isso já valeu a pena, Já sim. valeu a pena, pronto. Já conseguiste de alguma forma ir abrindo assim espaço para que falasse. Eu logo vi, o Francisco quando o levou à escola, percebi logo que também senti que seria um ótimo princípio para... E agora vamos ver a tangerina aí, que fiquei agora aqui com a... Isso vai arrebentar, isso vai ser uma Vai, coisa... pronto. Depois de livro em livro vais aprimorando mais então. Se o primeiro já gostei, os Claro, claro. próximos então ainda vou gostar mais. Olha, estamos aqui a chegar a um momento em que segue-se aquela escolha da página, porque também tive a oportunidade como sabes, de construir um livro que com o intuito também parte muito da amorosidade e com também, de alguma forma, temos esse aspecto em comum que é evitar o sofrimento, ou não é evitar, é se ele vem entender que não seja gratuito, mas que permita a transformação, não é? No fundo, que há Sim, sim. sofrimentos que nos ajudam a evoluir, a aumentar a nossa consciência como seres humanos. E, portanto, lanço-te aqui o repto, que já sabias, não é? De escolher, então, aqui do ponto de fuga, uma página que ficará em privado analisada por nós. Eventualmente, alguns pequenos certos poderei pôr ou não, mas será sobretudo em privado e escolheres entre o 26 e o 240 um número. Depois tem aqui uma perspectiva, não é? De amorosidade, compreensão e de sincronia. Epá, olha, volto a ou seja, termino como comecei, a agradecer-te imenso o convite. Gostei muito da experiência, lá está, falarmos sobre aquilo que às vezes achamos que é o nosso dia a dia e que não é nada de novo. Vamos sempre buscando, aqui nas nossas gavetas, vamos sempre lá buscando coisas que estavam lá escondidas ou adormecidas. E é isso, todos os dias são uma construção. Os pés que caminhamos hoje são o que são e doem-nos como doem, por aquilo que já caminhamos, por aquilo que caminhamos hoje, por aquilo que desligamos e voltamos a ligar, pelos caminhos que escolhemos, com as dores daquilo que vamos andar amanhã, se vamos andar muito ou se vamos andar até Fátima ou o que for. Portanto, a vida é isso, temos que saber quando é que temos que desligar, quando é que temos que parar, quando é que temos que mudar de rumo e às vezes não arrastar situações que não nos fazem sentido e nos fazem sofrer. Mas é preciso saber Portanto, parar. fez-te sentido a página que te saiu nesse sentido, não é? Sentiste de Sim, alguma sim, sim, forma. sim. Acho que sim, tem a ver comigo. Paulo, no meio de Gostaria. tudo aquilo que viveste, tudo aquilo que experienciaste, se te dessem agora uma oportunidade, eu tenho só duas perguntas assim agora finais, que é, se te dessem uma varinha de condão, o que é que tu mudavas na enfermagem e o que é que tu, neste momento, modificarias na tua vida? Na enfermagem é difícil, porque eu continuo a lidar com muitas pessoas ligadas à enfermagem e bem, todos os dias ouço, como é que é dizer, ouço a tristeza um pouco das pessoas que continuam ligadas à enfermagem, porque a enfermagem é espetacular e sei pessoas que fazem um trabalho eh, pá, maravilhoso, hercúleo pelos outros, só que depois aquilo que é valorizado não é aquilo que é importante e eu não estou a ver como é que conseguimos dar a volta a isto, porque eu sei que as pessoas têm que ser avaliadas, sei que tem que haver registros, tudo isso é importante, mas depois é difícil fugir a esse controle, a essas obrigações e ser novamente enfermeiro, só enfermeiro.
Não sei como é que Mais se enfermeiros. consegue dar a Achas volta que a a isso. resposta está em mais enfermeiros ou na qualidade da forma como depois os enfermeiros. Porque há lugares em que perdem-se os enfermeiros com experiência, porque depois as coisas não correm bem, eles saem de lugares onde estavam a ter um papel primordial e entra pessoal mais jovem, às vezes até em áreas que não têm mão de obra. E, portanto, achas que Sim, mais sim. enfermeiros poderiam ajudar? Poderia Mais ser mais. enfermeiros, sobretudo, mas a enfermagem, a saúde tem que ser vista de outra forma. Sem os enfermeiros isto Estamos, pararia. Nós outro dia falávamos sobre isso. Sem os enfermeiros tudo parava. Tudo Vamos dizer parava. que um hospital, se calhar, pá, umas 2, 3 horas sem médico é capaz de sobreviver, sem enfermagem 5 minutos é complicado. Pronto. Não Às vezes é aconselho. bom termos esta consciência, vou pôr aqui já assim, depois aqui é uma chave que às vezes não se tem essa consciência, porque tudo está lá. Se está lá, a Sim, gente só sim. nota quando nos retiram. Quando não nos retiram, é como se é garantido. E na tua vida, É. a varinha de condão, se agora voltavas atrás, deixavas de fazer o que estás a fazer agora, Gostando eu de reabilitação, gostando daquele impacto de estar com as pessoas, de pegar em algo difícil e torná-lo em algo fácil e fazer isso pelas pessoas, e sem tudo o que gira à volta da enfermagem, porque no centro de saúde, no hospital, tudo gira à volta do enfermeiro, tudo. O analista vai e faz as análises, o auxiliar vai e faz isto, sei lá, mil e uma profissões que vão e vêm, mas tudo passa pelo enfermeiro, falha isto, o enfermeiro vai tapar o buraco, faz não sei o que, o enfermeiro vai tratar, há um sim, problema com o material, é o enfermeiro, e eu acho que hoje em dia escolheria ser fisioterapeuta, sinceramente, ok. porque é a reabilitação, é aquilo que eu gosto, mas o fisioterapeuta faz o seu trabalho, entra aquele doente, faz, sai, entra o outro doente, e eu não estou a diminuir a profissão de fisioterapia, pelo contrário, portanto, que era o que eu gostaria de ser, se calhar, hoje em dia. Mas não tem toda aquela abrangência, todo aquele peso que a enfermagem tem, toda aquela De responsabilidade ter de que estar sobre pensar em 24 tantas horas. coisas na mesma pessoa, tem que de Sim, alguma forma olhar para o todo. É verdade, nesse sentido, o enfermeiro tem as pessoas por vezes não têm essa noção e quando se fala em holístico, tu falavas e muito bem, é precisamente porque o enfermeiro tem que integrar toda essa visão, um pensamento crítico e parece tão simples, às vezes parece que é só um trabalho prático, é só se calhar no teu caso de reabilitação levantar uma perna, baixar, a ter um diálogo, mas aquele diálogo não é ao acaso, aquela perna daquela forma não é ao acaso, aquele pedido não é. E as pessoas às vezes pensam que é só uma palavra, que é só algo dito assim. Paulo, queres acrescentar alguma coisa que não tenhas dito ao longo do podcast ou algo que queiras? acho que não. Não? Acho que já falei bastante. Depois, quando lançar o meu terceiro livro, depois já sabes, tens que fazer um podcast novo, está bem? Que é Tudo para bem, fazer assim seja e publicidade. que dure a mensagem do livro assim por mais tempo, porque eu sempre vejo como um contributo também, é a minha forma também de contribuir, também tive também que enverdar aqui por outros caminhos que também me faziam mais brilho nos olhos, porque identifico-me muito com muitas coisas que já tivemos a oportunidade de conversar e que tu aqui de alguma forma expressaste. E volto a reforçar, agora neste término principalmente, que tu foste uma pessoa com muita coragem por tudo aquilo que conseguiste desenvolver, por tudo aquilo que tu conseguiste fazer. Tiveste também uma família que também te acompanhou, que te deu muita força e, sobretudo, tiveste dentro de ti essa coragem para dizer um basta, para sair da tua zona de conforto, para enfrentares às vezes zonas negras onde não tinhas, no fundo, não estavas a ver a luz, mas aos poucos foste construindo o teu caminho, foste consolidando e é de se retirar o chapéu. E olha, desejo que corra tudo da melhor forma, como for o melhor, que te seja de merecimento e que nos vamos encontrando sempre, não só pelos livros, mas por outras coisas que de certeza que não vais ficar só por aí. Qualquer dia até na Abi Saúde e Horto vais ter aí outras coisas de certeza, vais inovar, porque também não és estar quieto. Obrigada, Paulo, pela tua Eu generosidade que de ter agradeço. estado aqui. Gostei muito, Lúcia. Até um dia. Obrigada e Beijinhos. até um dia. Tchau, Beijinhos. tchau.